Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É uma expressão aqui do povo de Deus do passado. Irmãos, Eliseu, o texto diz que ele estava doente da doença que morreu, ou seja, ele não foi curado dessa doença, morreu em função dela. Eliseu, que tinha a unção dobrada de Deus. Lembram-se que depois que antes de Elias ser arrebatado, ele pediu unção dobrada e foi-lhe dado unção dobrada. Então ele tinha uma unção dobrada de Deus. Ele usou essa unção, ele curou a muitos, ele ressuscitou o filho da sunamita, né? Ele, através da direção de Deus, participou da cura de Naamã. Eliseu, do Antigo Testamento, fez muitos milagres, muitas curas e ressuscitação, mas ele ficou doente e não pôde curar-se, morreu em função daquela doença. Por que que isso ocorre? Todos estão sujeitos a doenças, né? Todos, até Eliseu aqui, seja pessoa de Deus ou seja um ímpio, estamos sujeitos às enfermidades, às doenças. Muitas vezes Deus até permite algumas, em função dos seus propósitos, para trazer quebrantamento, né? Para trazer conversão. Lembram-se do rei Ezequias? Estava doente, e aí veio uma sentença através do profeta Isaías: arruma a tua casa aí que está uma bagunça, porque morrerás. Mas aí ele atendeu o propósito do Senhor, ele se humilhou, ele se quebrantou, pôs o rosto na parede, orou, chorou, né? Fez aquilo que era propósito de Deus, e Deus falou: atingi o meu propósito. Ele se quebrantou. Isaías, volta lá e postergue a sentença mais 15 anos, né? Então todos estamos sujeitos a doenças. O Paulo tinha um espinho na carne, que tudo leva a crer que era uma doença. Timóteo tinha gastrite, né? Trófimo ficou doente em determinado lugar, e Eliseu aqui também. Irmãos, ninguém atira o sapato em mim, mas o seu Jesus lá no Getsemane, ele teve lá um mal na alma. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, né? Então o seu Jesus também passou por essa grande adversidade na sua alma. E o texto diz que Eliseu morreu daquela doença. E a pergunta que fica é: aquela unção dobrada que Deus lhe tinha dado, será que Eliseu perdeu? Será que ele perdeu aquela unção? Quem acha que ele perdeu a unção dobrada, né? Ninguém acha, glória a Deus por isso. Ele não perdeu a unção, mas mesmo assim, ele não foi curado. Veja aqui no versículo 13, no capítulo 3, versículo 20, aqui no final, a morte de Eliseu, né? Diz assim, versículo 20: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos, Eliseu reviveu e se levantou sobre os seus pés. Um morto foi jogado na sepultura de Eliseu, e ao tocar os ossos de Eliseu, ele ressuscitou, ele reviveu, né? Uma grande bênção. Eu não sei como nenhuma igreja ainda fez uma campanha para distribuir os ossos de Eliseu, mas a unção dobrada de Deus permanecia nos ossos de Eliseu. Tanto é que mesmo depois de morto, Deus usou Eliseu para ressuscitar um outro morto. Aqui, ao tocar nos ossos de Eliseu, que tinha a unção de Deus, um morto reviveu. Não foi os ossos
que ressuscitou aquele morto, mas foi a unção que havia sobre o corpo, sobre os ossos de Eliseu. E mesmo com essa unção, Eliseu não se curou da sua enfermidade e morreu. Por que, irmãos, isso ocorre? Porque muitas vezes a unção de Deus nos é dada não somente para benefício próprio, mas para servir a obra de Deus, servir as pessoas. É claro que tem muitas outras situações que Deus até curou Eliseu, mas nesse caso específico não, porque estava na hora de Eliseu ser recolhido, né? Todos nós iremos um dia, né? Então vocês vejam que os propósitos de Deus são muito mais importantes. Mesmo com unção, ele não se curou e faleceu da sua enfermidade. Mas tiremos um pouco o foco do caso do Eliseu. Veja que diz aqui no versículo 14, que nós já lemos na parte B: e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Né? Irmãos, o rei Jeoás, ele veio até Eliseu, não só para fazer uma visita a Eliseu que estava enfermo, mas para pedir ajuda de Eliseu diante da ameaça dos sírios. Os sírios tinham se levantado, estavam vindo contra Israel, e aqui o rei Jeoás procurou Eliseu. Não, vim fazer uma visitinha, mas aproveitando, dá uma direção aí, porque o inimigo vem. Irmãos, isso é muito importante. O rei Jeoás, ele agiu corretamente, porque não é porque o homem de Deus está enfermo que ele vai perder a direção de Deus, vai perder a unção de Deus e vai deixar de abençoar as pessoas. O Senhor Jesus, na cruz, crucificado, ele estava fazendo a obra. Ele preparou lá uma casa para o João e preparou uma companhia para Maria. Está lá em João 19, 26. Mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a sua mãe. Né? Então preparou para, de certa maneira, um consolo para ambos, mas uma ajuda a João, né? E uma ajuda a Maria. Ou seja, o homem de Deus, mesmo enfermo, ele tem que continuar fazendo a obra. O Senhor Jesus deu o exemplo. E aqui Eliseu também nos dá o exemplo. Então, muitas vezes nós temos que consolar as pessoas em dificuldades, ser solidários a ela, mas se ela tem condições de ajudar, peça ajuda, irmão. Peça ajuda. Use aquela pessoa. Entendam, irmãos, o homem de Deus, mesmo enfermo, tem condições, se tiver condições, deve ajudar. Então, quem está vivo e pode, deve ajudar. Então, mesmo a pessoa, eu sei, o fulano é um grande homem de Deus, tem sempre uma palavra, mas não quero incomodar ele, porque ele está passando uma situação difícil. Não, irmão. Ele está ali para servir a Deus, servindo as pessoas. Você tem que consultar, como estava consultando o Jeoás aqui, o Eliseu. E vejam o que acontece aqui, no versículo 15 ao 17. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. Eliseu pôs a mão dele sobre o do rei de Israel. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E a abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Eliseu não só ensinou, não só disse o que deveria fazer o rei de Israel, como também o fez passo a passo, até colocou a sua mão sobre as mãos dele, orientando, e profetizou a vitória. Mas ele ordenou: fira
o inimigo até os consumir. Diz aqui: ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Irmãos, tem que ferir o inimigo até acabar com ele. A pior coisa que tem é um inimigo ferido. É muito perigoso. Ele pode voltar pior. Não dê brecha. Davi, quando derrotou Golias, cortou a cabeça do Golias, né? Resolveu o problema. Porque muitas vezes acerta uma pedrada na cabeça, derruba, mas a pessoa depois ferida fica com mais ira ainda. Então corte a cabeça de todo o mal, combata o mal, combata o inimigo sem parar, até tirá-lo totalmente da sua vida, até tirá-lo totalmente da sua família, da sua saúde, seja o que for. Não tem essa conversa de estou 90% bom. Você tem que estar 100%. Você não deve parar de buscar, perseverar e combater o mal até acabar com o mal totalmente. Essa é a direção de Deus dada através da boca do profeta Eliseu. Fira o inimigo até os consumir, até derrotá-los completamente. Tem que ferir, irmãos. Você, eu melhorei um bocado, mas ainda tem uma dorzinha. Você tem que combater até sair totalmente o mal. Irmão, não assine recibo para o diabo. Não, deixa esse pouquinho aqui. Não assine recibo para o diabo. Com o diabo é cala-te e sai. Combata totalmente todos os males na sua vida. Não aceite mal algum. Nem aquela dorzinha que você diz que é uma dorzinha gostosa. Isso pode se agravar, irmãos. Então combata totalmente em nome do Senhor Jesus. Essa é a direção de Deus através do profeta Eliseu. Tem que combater. E olha o que aconteceu aqui no versículo 18 e 19. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. Disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas aos sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E só 3 vezes eles vão voltar. Você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes, está dizendo aqui. Eliseu ordenou: tome as flechas, fere a terra. O rei obedeceu, mas ele só feriu a terra 3 vezes e parou. Ou seja, irmãos, não foi suficiente. Eliseu ficou indignado porque o rei não feriu o inimigo até os consumir totalmente. Deus quer que nós combatamos o inimigo todos os dias, até todos os males saírem. Eliseu disse depois: você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, e só feriu 3 vezes. Aí você me pergunta: como é que o rei saberia quantas vezes seriam suficientes? Se o próprio Eliseu não disse para ele ferir 5 ou 6 vezes, falou fira até consumir, mas não falou quantas vezes. Como é que o rei saberia quantas vezes seriam suficientes, se não lhe foi dito? O rei não precisaria saber quantas vezes, né? Bastava ele usar todos os recursos, todas as flechas. Essa é a direção de Deus. Nós não precisamos saber quantos recursos serão necessários. Nós devemos usar todos os recursos disponibilizados por Deus. Todos os recursos materiais, recursos espirituais, todos os recursos nós temos que usar contra o mal. E não só 3 ou 3 vezes. Então, se tivesse 100 flechas, deveria usar 100 flechas. Ou usando as 100 flechas até consumir totalmente o inimigo. Essa é a direção de Deus. Deus nos dá recursos. Deus nos disponibiliza recursos para que nós usemos e não guardemos. Deus nos dá talentos não para serem enterrados, mas para serem usados, para granjear mais. Entendo, todos os recursos que Deus tem nos dado, nós temos que usar. Recurso da oração, da perseverança, do jejum, recursos espirituais e recursos materiais. Usar a tecnologia, usar os especialistas,
tem que usar todos os recursos. É isso que Deus quer que nós façamos. Não fique imaginando o quanto é suficiente. Se Deus deu, é para ser usado e não para ser guardado, irmãos. Entendam, não tem utilidade alguma um recurso guardado. Um recurso só tem utilidade quando ele é usado. Mas existe um recurso extraordinário, existe um recurso preciosíssimo que nós muitas vezes não estamos usando. Temos que usar todos os recursos, mas tem um recurso que está na nossa cara e Deus os colocou, Deus disponibilizou e nós muitas vezes não usamos esse recurso. Sabe qual é esse recurso? Fala para o seu irmão do lado. É você, irmão. É, irmão. Você pensa que Deus colocou essas pessoas ao seu redor à toa? São recursos, um recurso precioso de Deus para nos abençoar, para que nós usemos, prosperemos, sejamos curados, abençoados. Pessoas. As pessoas que te cercam não estão à toa na sua vida. Deus não faz nada à toa. Deus não prepara nada à toa. Até aquela pessoa que te incomoda é um recurso para aumentar a sua paciência. Irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas um dos outros. Um recurso que Deus quer que usemos são pessoas. Deus quer que nós sirvamos pessoas e que nós usemos pessoas, as pessoas que nos cercam. Deus não as colocou na sua vida à toa. Sirva a pessoa que te cerca e use a pessoa que te cerca. Esse é o propósito de Deus, que levemos a carga um dos outros. Pessoas são recursos disponibilizados por Deus para nos ajudar. Use-as. O rei Joás agiu inicialmente com sabedoria. Ele usou Eliseu. Sirva e use pessoas de Deus. O rei Joás, mesmo Eliseu estando enfermo, ele usou Eliseu. É claro que depois ele não seguiu a instrução da maneira completa, mas a princípio ele usou Eliseu. Em Mateus capítulo 18, versículo 18 até o 20, diz que nós devemos servir e usar pessoas. Quando Deus diz que se concordarem em alguma coisa em oração, aquilo que você pedir vai ser atendido. Para você concordar, você precisa de pessoa que te cerca. O irmão concorda comigo, ou obreira concorda comigo, o pastor concorda comigo, o marido ou mulher concorda comigo nessa oração. Para ligar na terra, para que seja ligado no céu, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas até para garantir a presença do Senhor Jesus. Porque ele diz, onde estiverem eu estarei presente. É isso que ele diz? Onde tiverem 2 ou 3, não é isso? Então você precisa de pessoas até para garantir a presença do Senhor, para concordarmos na oração. Entenda, irmãos, é direção de Deus usar todos os recursos espirituais, naturais, lícitos, disponíveis, e um deles são pessoas. É um recurso precioso, irmão, que você não se deu conta e não está usando, irmão. Essa pessoa que está do seu lado, ela tem uma diferença que vai acrescentar na sua vida. Ela tem um conhecimento que vai acrescentar na sua vida. Muitas vezes ela sabe de algo que é chave para o seu problema. Entenda, irmão? Use
pessoas. O diabo quer isolar e Deus quer unir pessoas. Deus ama tanta união que Ele é o exemplo da maior união. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que que Deus, Pai, não age sozinho? Para nos dar o exemplo de unidade, o mesmo propósito, a mesma direção. Veja um exemplo clássico aqui em Êxodo, capítulo 17, versículo 11. Uma batalha que Moisés estava enfrentando. Diz assim, Êxodo 17, 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, o inimigo, Amaleque, prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda, outro da outra banda. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué, não tem nada a ver com Arão e Hur, Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Entendam, estava no monte Moisés com Arão e Hur, um sustentando a mão dele para a banda direita, outro para a banda esquerda, mas lá no campo de batalha estava Josué. Enquanto a mão de Moisés estava para cima, Israel prevalecia. Então, duas pessoas foram usadas para manter a mão de Moisés para cima, e uma outra foi usada para acabar com o inimigo. Então, entenda, irmãos, essa é a direção de Deus, para você se manter de pé, para você se manter na palavra, para você derrotar os inimigos, devemos usar pessoas, devemos usar o Arão, devemos usar o Hur, devemos usar o Josué. Muitas vezes você não está valorizando o Arão e o Hur, mas eles são recursos que Deus colocou para que você se mantenha em pé, mantenha a mão em pé. E Arão ainda tinha uma outra função. O Arão era o locutor, era o Cid Moreira do Moisés, porque Moisés era gago, pesado de língua. E Deus colocou o que para resolver esse problema? Uma pessoa, Arão, seu irmão, para falar por ele. Entenda, irmãos, esse é o nosso Deus. Muitas vezes você tem uma limitação, uma dificuldade, eu tenho um mal, mas Deus já colocou uma pessoa ao seu lado, que se você usá-la sabiamente, ela vai te auxiliar, ela vai te abençoar. A Bíblia toda está repleta desses exemplos. Moisés serviu muita gente, mas ele usou muitas pessoas, irmãos. Elias, para servir muitas pessoas, o que ele fez? Ele usou Eliseu. Entendam, Eliseu era auxiliar de Elias, estava sempre pronto para auxiliá-lo. Davi usou Samuel. Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, nos serviu, mas ele usou o seu Filho amado, que só lhe dava prazer para nos salvar. Deus também usa pessoas, para quê? Aqueles que obedecem, Marcos 16, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Deus usa pessoas para pregar a sua palavra, levar bênção às pessoas. Deus vai usar uma pessoa ao seu redor para te trazer um versículo, um entendimento da palavra de Deus para te abençoar, irmão. Então Deus usa as pessoas e nos dá o exemplo. O Senhor Jesus nos serviu em tudo, mas Ele usou 12 discípulos, depois 70. Trouxe muitos ensinamentos em cada um deles. O Senhor revela em Lucas 5,31 que enfermos devem usar os médicos. Ou seja, Jesus diz que os sãos não precisam de médico, mas os enfermos precisam. Devemos usar os médicos, pessoas.
O Senhor Jesus, na sua infância, ele ouvia os doutores. Uma vez até no primeiro fugiram de mim, né, que os pais procuraram o Senhor, ele estava ouvindo os doutores. Então depois ele pregou para os doutores, servia e usava. Entendam, a palavra de Deus diz que nós devemos ajudar uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, suportar uns aos outros, usar uns aos outros. Entendam, você sempre vai ver Deus usando pessoas. Você sempre vai ver pessoas sábias usando pessoas, mas servindo pessoas. Fala para o seu irmão do lado: eu vou te servir, mas você também vai me servir. Esse é o propósito de Deus, que nós sirvamos e sejamos servidos. Eu podia ter dito: eu vou te usar, mas você vai me servir. Então Deus quer que usemos todos os recursos. E um recurso precioso que Ele nos deu são pessoas que nos cercam, não estão à toa. Sirva-as, use-as, se sirva delas. Não tem esse negócio: não quero incomodar. Ô irmão, a pessoa está lá para servir. Ah, pastor, eu não quis se incomodar. Eu sabia que você estava naqueles dias lá. Para com isso, irmão. Tem que usar, irmão. Tem que usar. Aliás, nós viemos aqui para servir ao nosso Deus, e nós servimos ao nosso Deus, muitas vezes servindo as pessoas. Entenda, às vezes tem uma pessoa que você, irmão, não despreza ninguém não, irmãos. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, muitas vezes vai fazer você precisar daquela pessoa, né? Usar aquela pessoa, se servir daquela pessoa, né? Vai chegar um momento, vai chegar uma hora. Deus usou até um senador. Deus usou até um senador, José de Arimateia, para liberar o corpo do Senhor na sexta-feira. Então entenda, irmãos. Muitas vezes a pessoa que está do meu lado aqui, ela só me traz problemas, só me traz complicação. Sabe por que Deus colocou ela do seu lado? Pessoa que só dá problema e complicação, para que você seja usado por Deus para abençoá-la, para servi-la. E quando ela se converter, ela vai servir o Senhor e vai servir outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente não enxerga as coisas. Muitas vezes a gente fica procurando lá longe, e os recursos Deus colocou ao nosso. Você está fazendo a obra, Deus vai garantir os recursos, irmão. Você está fazendo a vontade de Deus, Ele vai te suprir. Ele vai garantir os recursos. Entenda, irmãos, é a direção de Deus. Se o rei Joás não procurasse Eliseu, os sírios teriam vencido, né? Teriam derrotado. Mas ele usou. E não só homem de Deus, use as pessoas que te cercam. Ela tem algo diferente que Deus colocou com o propósito que seja usado. Então, combata o inimigo até derrotar totalmente. E use todos os recursos que Deus disponibilizou. E use pessoas, né? Use, irmãos. E sirva as pessoas. Aquela pessoa que se diz que é insuportável, você vai ser fonte de bênção para que ela se torne suportável. Através da sua pregação. E principalmente através do seu exemplo, ou através da sua intercessão, da sua oração. Teu Deus vai te usar para que aquela pessoa seja transformada. E Deus vai usar pessoas para te transformar. Todos nós estamos sendo transformados. Todos nós estamos nos convertendo, irmãos. Irmão. Ah, pastor, mas eu já estou convertido. Essa sua frase já revela que não está, irmãos. Entenda, irmãos, porque nós devemos ser imitadores de Cristo, mas
Sabemos que não chegaremos lá, mas devemos caminhar em direção a isso. Então, irmãos, combata todo o mal, essa vontade de Deus, até o fim, até consumir o inimigo. Use todos os recursos, e um recurso precioso são as pessoas que nos cercam. Amém, povo de Deus? Vamos orar, vamos agradecer a Deus.